Quando os grandes dinossauros desapareceram, muitos imaginam um mundo vazio, silencioso e sem vida. Mas a história que a Terra escreveu depois desse momento foi muito mais complexa e surpreendente. Este foi o início de uma nova era, um planeta em reconstrução. Um mundo onde os sobreviventes precisaram se reinventar para ocupar espaços deixados pelos antigos gigantes. Neste documentário, vamos explorar como ficou o planeta logo após o fim do domínio dos dinossauros. Como era o clima? Quais criaturas passaram a dominar a Terra? E o que as descobertas científicas mais recentes revelam sobre o nascimento do mundo moderno. Você está no planeta Dinossauro BR e o mundo primitivo. E esta é a história do começo de tudo o que conhecemos hoje. Um novo mundo em formação. A Terra logo após o fim do domínio dos dinossauros. Após o encerramento abrupto do domínio dos grandes dinossauros não aviários, a Terra não entrou em um vazio estático, mas em um período de reconstrução profunda e acelerada. A extinção em massa, já amplamente debatida, foi apenas o ponto de partida para uma das transições mais radicais da história do planeta. O início da Era Cenozoica marcou um mundo instável, silencioso em alguns aspectos, mas cheio de oportunidades evolutivas jamais vistas até então. Estudos geológicos recentes indicam que, nos primeiros milhares de anos do Cenozoico, a superfície terrestre apresentava um aspecto completamente diferente daquele conhecido no final do período Cretáceo. Grandes florestas haviam desaparecido em muitas regiões, dando lugar a paisagens abertas, com solos empobrecidos, cobertos por samambaias e plantas pioneiras. Esse fenômeno, conhecido como Pico das Samambaias, foi confirmado por análises de pólen fossilizado em diversos continentes e representa um dos sinais mais claros da regeneração inicial da vegetação global. O clima da Terra passou por fortes oscilações. Após um período inicial mais frio e escuro, o planeta entrou em uma fase de aquecimento progressivo. Pesquisas conduzidas por paleoclimatólogos mostram que o efeito estufa se intensificou, elevando as temperaturas médias e criando um ambiente quente e úmido em muitas regiões. Esse cenário favoreceu a rápida expansão de plantas com flores, que se tornariam a base dos ecossistemas modernos. Geologicamente, o planeta também estava em transformação. Movimentos tectônicos continuavam a remodelar os continentes, enquanto intensas atividades vulcânicas contribuíam para alterações na composição da atmosfera. Registros sedimentares revelam mudanças nos cursos dos rios, no nível dos oceanos e na formação de novas planícies aluviais, ambientes ideais para o surgimento de novas formas de vida. Nesse mundo recém-transformado, os ecossistemas estavam longe de ser equilibrados. Nichos ecológicos antes ocupados por grandes répteis estavam vazios, aguardando novos protagonistas. O início do Cenozoico não foi apenas um período de recuperação, mas o nascimento de uma Terra diferente, mais dinâmica e aberta à inovação evolutiva. Era o começo de um planeta que, aos poucos, deixaria para trás o legado dos dinossauros para dar espaço a uma nova era de dominância biológica. Os primeiros dominantes do Cenozoico, um mundo de pequenos sobreviventes, com os grandes dinossauros não aviários ausentes. O início da Era Cenozoica foi marcado por um planeta ocupado majoritariamente por criaturas pequenas, discretas e extremamente adaptáveis. Durante os primeiros milhares de anos, após a transição entre o Cretáceo e o Paleógeno, a vida terrestre foi dominada por organismos que haviam passado quase despercebidos durante o reinado dos gigantes do Mesozoico. Os mamíferos, até então restritos a nichos marginais, tornaram-se os grandes beneficiados desse novo cenário. Estudos fósseis recentes, especialmente aqueles conduzidos por equipes da Universidade de Chicago, do Museu Smithsonian e da Universidade de Pequim, revelam que esses animais começaram a se diversificar de forma acelerada logo no início do Cenozoico. No entanto, é importante destacar que os primeiros mamíferos dominantes não eram grandes nem imponentes. A maioria possuía tamanho semelhante ao de ratos, gambás e pequenos carnívoros atuais.
Esses mamíferos primitivos apresentavam características fundamentais para o sucesso em um mundo instável: metabolismo elevado, dieta flexível e capacidade de se esconder em tocas. Evidências encontradas em fósseis de dentes mostram uma rápida diversificação alimentar, indicando que esses animais passaram a explorar sementes, insetos, pequenos vertebrados e restos orgânicos em decomposição. As aves, descendentes diretas de dinossauros terópodes, também tiveram um papel central nesse novo mundo. Pesquisas publicadas nas últimas décadas demonstram que muitas linhagens de aves modernas surgiram logo após o início do Cenozoico. Fósseis encontrados na Antártida e no Hemisfério Norte indicam que essas aves se espalharam rapidamente, ocupando ambientes terrestres, costeiros e aquáticos. Répteis sobreviventes, como crocodilianos, tartarugas e lagartos, mantiveram presença constante, especialmente em regiões tropicais. Sua resistência fisiológica permitiu atravessar as mudanças climáticas iniciais com relativa estabilidade. Já nos oceanos, peixes ósseos e tubarões assumiram rapidamente o topo das cadeias alimentares, enquanto novos grupos de plâncton reconstruíam a base dos ecossistemas marinhos. O início da era Cenozoica não foi dominado por gigantes, mas por sobreviventes resilientes. Esse período demonstrou que a evolução não favorece apenas a força ou o tamanho, mas a capacidade de adaptação. A partir desse mundo aparentemente modesto, surgiriam milhões de anos depois os grandes protagonistas da história recente da Terra. Um planeta verde em transformação, clima e vegetação no início do Cenozoico. À medida que a vida animal começava lentamente a se reorganizar, o planeta passava por mudanças profundas em seu clima e em sua cobertura vegetal. O início da era Cenozoica foi marcado por um mundo mais quente, úmido e dinâmico do que aquele que havia existido nos últimos capítulos do Mesozoico. Estudos recentes em paleoclimatologia indicam que a Terra entrou em uma das fases de aquecimento mais significativas de sua história natural. Análises de isótopos de carbono e oxigênio, preservados em sedimentos marinhos e fósseis microscópicos, mostram que as temperaturas globais aumentaram progressivamente. Cientistas como James Zachos, da Universidade da Califórnia, e equipes do Instituto Max Planck identificaram que os polos não possuíam calotas de gelo permanentes nesse período inicial do Cenozoico. Regiões hoje frias, como a Antártida e o Ártico, abrigavam florestas densas, com árvores de grande porte e ecossistemas ricos. A vegetação foi uma das primeiras a se expandir de forma explosiva. Após a fase dominada por plantas pioneiras, as angiospermas, conhecidas como plantas com flores, passaram a dominar os ambientes terrestres. Evidências fósseis recentes demonstram que muitas famílias modernas de árvores surgiram ou se diversificaram rapidamente nesse intervalo, incluindo ancestrais de figueiras, palmeiras e leguminosas. Florestas tropicais começaram a se espalhar por vastas áreas do planeta, criando ambientes altamente produtivos. Esse aumento da biomassa vegetal teve impacto direto na composição da atmosfera, contribuindo para ciclos mais complexos de carbono e oxigênio. Estudos conduzidos por paleobotânicos revelam que essa expansão vegetal foi essencial para sustentar a diversificação dos mamíferos e das aves. Geologicamente, o planeta também se tornava mais ativo. Movimentos tectônicos intensificaram a formação de cadeias montanhosas e alteraram padrões de ventos e chuvas. A colisão entre placas continentais começou a moldar estruturas que, milhões de anos depois, dariam origem a grandes sistemas montanhosos. Esses processos criaram novos habitats, desde florestas de planície até regiões elevadas com climas distintos. O início do Cenozoico foi, portanto, um período de reconstrução ecológica em larga escala. Um planeta mais quente e verde emergia das transformações profundas do passado, estabelecendo as bases ambientais que permitiriam o surgimento de ecossistemas cada vez mais complexos. Era um mundo em constante mudança, onde clima, geologia e vida avançavam juntos rumo a uma nova era de diversidade. Novas descobertas,
novas leituras. O Cenozoico revelado pela ciência moderna. Nas últimas décadas, o entendimento sobre o início da era Cenozoica passou por uma verdadeira revolução científica. Avanços tecnológicos, novas escavações e métodos de análise mais refinados permitiram que paleontólogos, biólogos e geólogos reconstruíssem com maior precisão como era o mundo logo após o desaparecimento dos grandes dinossauros. O que antes era visto como um período simples de recuperação hoje é compreendido como uma fase extremamente complexa e dinâmica. Estudos recentes de tomografia computadorizada aplicados a fósseis revelaram detalhes inéditos da anatomia de mamíferos primitivos. Pesquisadores como Zhe Luo, da Universidade de Chicago, demonstraram que esses animais possuíam cérebros proporcionalmente maiores do que se imaginava, além de sentidos altamente desenvolvidos. Essas características indicam que a inteligência e a flexibilidade comportamental foram fatores decisivos para o sucesso dos mamíferos no novo mundo cenozoico. Outra área que trouxe descobertas importantes foi a paleogenômica. Embora o ácido desoxirribonucleico não se preserve por dezenas de milhões de anos, comparações genéticas entre espécies modernas permitiram inferir padrões evolutivos antigos. Biólogos evolutivos conseguiram rastrear divergências genéticas que apontam para uma rápida radiação dos mamíferos logo no início do Cenozoico, reforçando evidências encontradas no registro fóssil. No campo da paleobotânica, pesquisas lideradas por cientistas como Scott Wing, do Instituto Smithsonian, revelaram que as florestas do início do Cenozoico eram mais densas e diversificadas do que se supunha anteriormente. Fósseis de folhas, sementes e troncos indicam uma grande variedade de formas e estratégias de crescimento, sugerindo ecossistemas altamente produtivos e estáveis em poucas centenas de milhares de anos. Geólogos e climatólogos também desempenharam um papel central nessa reconstrução. O estudo detalhado de núcleos de sedimentos oceânicos permitiu identificar eventos climáticos rápidos, como picos de aquecimento intenso. Esses eventos ajudaram a explicar mudanças abruptas na distribuição de espécies e no tamanho corporal dos animais. Graças a esses avanços, o início da era Cenozoica deixou de ser um período obscuro e pouco compreendido. Hoje, ele é visto como um laboratório natural da evolução, onde a vida testou novos caminhos e estratégias. Cada novo fóssil, cada nova análise, continua a revelar um planeta em transformação constante, muito mais complexo do que se imaginava no passado. O nascimento do mundo moderno. Como o início do Cenozoico mudou a história da vida. O início da era Cenozoica não foi apenas uma fase de recuperação após uma grande crise, mas o verdadeiro ponto de partida para o mundo moderno. Foi nesse intervalo que se estabeleceram as bases ecológicas, climáticas e biológicas que moldariam a Terra pelos próximos milhões de anos. Tudo aquilo que hoje reconhecemos como paisagens familiares, ecossistemas complexos e cadeias alimentares estruturadas começou a tomar forma nesse período inicial. À medida que o planeta se tornava mais estável, os mamíferos iniciaram uma trajetória de crescimento e diversificação sem precedentes. Estudos fósseis recentes demonstram que em poucos milhões de anos, esses animais passaram de formas pequenas e generalistas para espécies maiores, ocupando nichos antes inimagináveis. Surgiram os primeiros herbívoros de médio porte, predadores especializados, e animais adaptados à vida arbórea, aquática e subterrânea. Essa diversificação abriu caminho muito mais tarde para o surgimento de primatas e, eventualmente, dos seres humanos. As aves consolidaram seu domínio dos céus e de diversos ambientes terrestres. Pesquisas modernas indicam que muitas das adaptações vistas nas aves atuais, como diferentes formatos de bico e estratégias de voo, começaram a se estabelecer ainda no início do Cenozoico. Elas se tornaram peças-chave na dispersão de sementes e no equilíbrio dos ecossistemas. Nos oceanos, o cenário também se transformou profundamente. Mamíferos marinhos ancestrais começaram a surgir a partir de formas terrestres, enquanto peixes e tubarões modernos se diversificavam.
Estudos conduzidos por paleontólogos marinhos revelam que os mares do Cenozoico inicial já apresentavam cadeias alimentares complexas, semelhantes às atuais, embora com espécies muito diferentes. Geologicamente, o planeta continuava em movimento. A deriva continental e o soerguimento de cadeias montanhosas alteraram padrões climáticos globais, influenciando diretamente a evolução da vida. Esses processos ajudaram a criar regiões isoladas, favorecendo a especiação e a diversidade biológica. O mundo que emergiu após o fim do domínio dos dinossauros foi, portanto, um mundo de oportunidades. A extinção abriu espaço para a inovação evolutiva, mostrando que a história da vida é marcada não apenas por perdas, mas por reinvenções constantes. O início da Era Cenozoica representa o nascimento de um planeta em constante adaptação. Um mundo que, lentamente, caminharia rumo à complexidade que conhecemos hoje. O mundo que surgiu após o fim do domínio dos dinossauros não foi um mundo de ruínas, mas de possibilidades. A vida encontrou novos caminhos, novas formas e novas estratégias para prosperar. Cada floresta, cada ave no céu e cada mamífero que caminha sobre a Terra carrega em si a herança daquele período de transformação. O início da Era Cenozoica moldou o planeta que habitamos hoje. A história da vida não termina com uma extinção. Ela se reinventa. E no silêncio que veio após os gigantes, nasceu o mundo moderno. Se você quer continuar explorando os segredos do passado profundo da Terra, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e siga conosco nessa jornada pelo tempo, porque o planeta ainda guarda muitas histórias para contar.